Muito bem, boa tarde a todos. Então, como vocês já sabem, né, me conhecem, meu nome é Henrique Ribeiro Filho, sou professor na área de nutrição animal na UDESC, em Lages, no CAP. E essa apresentação, então, tem como objetivo, né, a gente mostrar um pouco do que foi o evento no qual eu participei, pelo edital PLN 02-2022, e cujas propostas contempladas, então, foram para participações em eventos no primeiro semestre agora de 2023. O evento que eu participei, então, e nós enviamos trabalhos realizados aqui na universidade, foi esse 22º simpósio da European Wrestling Federation, que tinha essa temática, que é um pouco ruim de ler, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre a temática do evento. Então, basicamente, assim, eu dividi a apresentação, né, numa parte introdutória, com o objetivo de falar sobre o EGF em si, que tipo de evento é esse, rapidamente sobre o país, a Lituânia, as peculiaridades do país europeu, que não é muito comum, né, a gente ter brasileiros participando de eventos no Oeste Europeu. Rápidas impressões sobre as sessões plenárias, os temas principais, sobre as palestras principais. Na verdade, para cada tema principal, cada tópico, eu tentei separar um slide, uma frase, alguma figura, tentar se resumir a discussão, se o que podia melhor representar a discussão que girou em torno dessas plenárias, né? Também breves comentários sobre as apresentações orais e pôsteres, né? Em cada tema do evento foram alguns trabalhos que foram selecionados para apresentação oral e apresentações de pôsteres. Breve comentário também alguma coisa sobre o tour de meio de congresso que foi feito. E depois, então, alguma coisa sobre os trabalhos que nós apresentamos na forma de pôster. Bem, o EGF é um evento que, na verdade, na primeira vez que a gente participa, né, essa é a terceira vez, teve oportunidade de um evento na Noruega, depois o ano passado junto com o professor Splice em Cannes, na Normandia, no norte da França. E esse ano agora, novamente, então, na Lituânia. Ele é um evento assim que, na verdade, ele tem o que são as reuniões gerais, né? E os simpósios. E a European Wrestling Federation, na verdade, é uma associação científica, cuja revista oficial dela é de Wrestling for Studies. Então, o que é feito, né? Cada 2 anos é feita uma reunião geral, com um tópico mais amplo. E a primeira foi realizada em 1965, na Holanda, em Wageningen. E eu acho interessante isso, achei interessante resgatar. Em 1965, esse tema mais escolhido era uso da adubação nitrogenada em pastagens. Um tema que hoje, por exemplo, você fala, bom, a gente já sabe tudo sobre isso, não tem nada de novo. Em 1965, esse foi o tema da primeira reunião geral. Eu coloquei a reunião geral antes, porque é um evento maior, que ocorre a cada 2 anos, que então, essa reunião de campo foi uma reunião geral, e os simpósios são eventos menores, nas reuniões gerais tem em torno de 250, 300 participantes, entre os países que fazem parte, né, da European Wrestling Federation. E os simpósios são reuniões menores, em torno de 100 participantes, com temas mais específicos. Né? E o primeiro tema foi sobre a parte de medidas de avaliação agronômica em pastagens, foi em 1963. Então, se vocês pegarem ali, esse foi o 22º, fizerem, vocês vão ver que estão completando 60 anos e não houve 30 simpósios, é o 22º, ou seja, alguns anos não houve. Né? Já as reuniões gerais, todas elas aconteceram. O ano passado foi o 29º, teve em Cannes. E agora vai ter o 31º, que vai ser novamente na Holanda, depois vai ter um simpósio no Reino Unido e a nova reunião geral vai ser em Portugal, daqui a 3 anos. Bem, são reuniões assim, muito interessantes do ponto de vista das discussões técnicas,
são congressos relativamente pequenos e o fato de ter tópicos, né, específicos para trabalhar faz com que o nível da discussão seja muito bom, que não fique algo disperso. Curiosidades sobre a Lituânia. Eu, particularmente, quando eu disse que acho uma pena que a gente apresente só os trabalhos sobre o que a gente foi fazer lá e que essas viagens se resumam a isso, né? É porque, além da questão do estabelecimento de novas parcerias, das colaborações que a gente consegue nesses congressos, eu acho que a questão cultural é muito importante da gente resgatar. E, basicamente, assim, é um país, né, que está localizado aqui nessa região, que a gente ouve muito falar agora, porque logo abaixo está a Ucrânia, que é a Rússia, que é da guerra, né, está muito próximo à guerra. A Lituânia está aqui, só tem a Bielorrússia no meio e é um lugar pró-Rússia, onde a gente está colocando arma nuclear, enfim, está ali, no olho do furacão. Ao sul está a Polônia, né? A Bielorrússia, acima a Letônia, e aqui está o Báltico e os países nórdicos. Então, eu quis fazer essa retrospectiva em função do momento histórico que está se vivendo, da guerra ali muito próximo da região, porque, assim, claro que a gente tem habitantes, né, povos originários que estão aqui também, na América, há uns milhares de anos. E lá o que se tem registro, assim, que são povos ali originários dessas tribos bálticas que habitavam a região desde 7000 a.C., mas que foi se constituir como país já em 1909, e a partir dali o país foi uma monarquia, né, que foi muito próximo. Até final do século XVIII, onde passou a fazer parte do Império Russo. Então, por que eu quis comentar isso? Porque eu acho que nas sequências, depois na história recente, essa relação com a União Soviética, depois com a Rússia, e até agora, né, você reflete o fato de que a Ucrânia, de que a Lituânia é muito pró-Ucrânia nesse embate todo, eu acho que tem razões históricas, assim, bem importantes. Em 1918 é que teve assim, a primeira independência, né, da Lituânia, seria lá no Império Russo, mas vejam vocês que isso durou até um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, até o início da Primeira Guerra Mundial, na verdade. Onde a União Soviética, na época, ali no início da Segunda Guerra Mundial, e a primeira independência foi no final da Primeira Guerra, e antes do início da Segunda Guerra Mundial, havia acabado de iniciar a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tinha um pacto de não agressão com a Alemanha, e eles ocuparam a Alemanha. A Alemanha estava na Polônia. Só que, então, teve essa ocupação, houve resistência, né? Mas a partir dessa resistência foi reprimida rapidamente, muitas famílias já foram deportadas nessa época para a Sibéria, relatam-se crianças morrendo de fome, enfim. E logo aqui nesse intermeio entre a primeira e a segunda ocupação soviética, o que houve foi que em 1941 a Alemanha invadiu a Lituânia e passou a ser então dominado pela Gestapo ali, do ponto de vista da inteligência, da dominação. Quando acabou a Segunda Guerra, aí disseram, bom, então agora nós vamos ser nós de novo, né? E logo em seguida veio, ao final da Segunda Guerra, a União Soviética, como desenhadoras, também ocuparam o Brasil. E a partir daí tem relatos assim, históricos muito interessantes de um último dia, depois do último dia do Congresso, tinha um dia livre antes de pegar o voo de volta, e tive a oportunidade de visitar um museu onde fazem questão de registrar as questões das perseguições que sofreram ao longo da história. E aí foram 8 anos de resistência, de guerra civil, até 1953, onde teve muita gente presa, gente deportada, enfim. E ali o que é interessante, que isso tudo também que me fez querer mostrar isso para vocês, o fato de que no dia do Congresso, o presidente do evento ele fez um discurso, ele foi na Biblioteca Nacional, e ele fez um discurso exaltando que nós estávamos num local que era um símbolo da liberdade, da independência, de resistência do povo da Lituânia, porque
quando estava acabando ali, né, da Glasnost, acabando a União Soviética, houve uma tentativa a Lituânia havia se libertado, foi o primeiro povo que se separou da União Soviética, uma tentativa de retomada do país, e o local onde aconteceu o Congresso, o evento que nós estávamos, foi o local onde a população civil se reuniu para resistir à ocupação soviética e conseguir proteger o parlamento, resistir num movimento pacífico. Foi bem emocionante assim, ver o discurso do presidente do evento. E aí, desde 2004, então, eles passaram, foi o primeiro país, a primeira província que se tornou a União Soviética. Em 2004 passou a fazer parte da União Europeia, faz parte da OTAN. E eu tinha muita curiosidade de chegar lá, assim, ver como é que seria o país, em comparação com outros locais na Europa. Vocês veem que a cidade ela mantém muitos monumentos históricos, tem a parte antiga da cidade que é tombada, né? É um patrimônio histórico, e tem toda uma parte moderna, né? E assim, diria que eu não encontrei nenhuma pessoa aí abaixo de 30 anos, um pouco mais, abaixo dos 40 anos, que não fosse fluente em inglês, em Vilnius. Isso mostra assim. Opa! Não tem um probleminha. E agora? O que te faz? Dá uma pausa na gravação. Pausa. Bem, então ficou assim essa impressão muito boa, né, de um país que tem investido muito em educação, pesquisa desenvolvido bastante, e de uma população que consegue agir pela Europa, enfim, pelo fato de que a gente vê, assim, principalmente a juventude hoje, todos têm muita facilidade de se comunicar e falar inglês. Com relação ao Congresso em si, na verdade, a programação do evento, né, ela tinha esses tópicos, uma sessão introdutória, com 2 palestras, assim, em termos mais gerais, relacionados à temática do Congresso. Depois, 3 temas, né, onde houve palestras com case speakers, né, e apresentações de trabalhos orais, e também posters relacionados. Então, sobre a parte da eficiência desses sistemas de leis, que era a temática do Congresso, que a gente vai ver agora mais especificamente assim, o que se trata, né? Do ponto de vista conceitual, a lei não tem uma tradução literal para o português, mas eu não encontrei. Uma parte sobre a biodiversidade relacionada, né, a esses sistemas produtivos e outros serviços ecossistêmicos, e um terceiro tópico, né, relacionado à parte de espaços multiespecíficos nesses sistemas que têm integração com produção de cultura. Então, basicamente, nessa parte introdutória, né, uma das palestras que trabalhou a questão conceitual, o debate sobre os delays, que, na verdade, esse é um conceito que tem um artigo que a gente usa, um artigo clássico, né, de terminologia, forrageiras, da Allen, né? E nada mais é do que áreas de pasto, né, pastagens temporárias, que são integradas em um sistema que é sucedido pela produção de grãos. Então, a temática do Congresso é um pouco disso, o uso de leis, pastos temporários que são sucedidos para a produção de grãos. E eu acho que, assim, que por mais que existam algumas afirmações que eu vou colocar para vocês que possam parecer assim, não tão originais, é sempre importante, eu acho, que a gente reforçar que essas coisas, algumas coisas que a gente acha que não são tão originais, assim, elas ainda carecem de se gerem informações locais, né?
E são temas que continuam sendo muito reforçados. Por exemplo, o uso desses espaços temporários, né, do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos que são prestados, eles têm assim, dado muito antes da Segunda Guerra, como sendo algo que já era usado como uma forma de melhorar a qualidade do solo. Esses pousios que eram usados, né, com área de pastagem, reduzir plantas invasoras, também incidência de pragas. E hoje, o uso dessas leis ele entra muito, né, na temática, isso é muito importante na questão da regulação climática, contribui para a redução das emissões de gases de estufa. A questão da qualidade da água também é um tema, né, onde tem muitos dados apresentados sobre essa questão de melhoria da qualidade da água e de resíduo, de redução do uso dos resíduos de pesticidas que são usados nas culturas no solo. E uma parte, então, a gente tem trabalhado, né, de certa forma, com leis, eu diria assim, dentro do que nós temos de mais comum no sul do Brasil, que é a integração, o sistema de integração lavoura-pecuária, mas em períodos bem mais curtos, né, a gente tem o uso de pasto, por exemplo, no inverno e no verão. E do ponto de vista conceitual, que eles trabalham mesmo nessas leis são períodos de 4, 5 anos de pasto, para depois voltar com a cultura. Não necessariamente usando para pastoreio, também podemos usar para outras atividades, só para sequestrar carbono, melhorar a estrutura do solo. E a segunda questão que está muito relacionada aos temas que a gente tem trabalhado, né, que vocês estão envolvidos, que é com a questão da mistura de leguminosas, e um dos convidados para fazer uma abordagem no final do trabalho, quando foi para falar do que as impressões dele no congresso, quando foi para falar de leguminosas, ele botou no slide dele, leguminosas. Então, a contribuição das leguminosas nesses pastos que têm esses intervalos temporários é uma temática, né, que, obviamente, a gente já sabe, né, da questão da redução do N mineral nesse sistema de produção, o aumento da biodiversidade, aí alguns resultados muito interessantes, que ela aumenta essa biodiversidade, não só na parte acima do solo, mas também abaixo do solo, por exemplo, das leguminosas. E isso que eu coloquei para vocês, na verdade, foi resumidamente um debate das duas palestras nessa sessão introdutória que teve logo após a abertura do evento. Depois teve uma discussão, depois do tema sobre a ecoeficiência, né, dos leis nos sistemas produtivos. Eu selecionei esse gráfico de uma das palestras, que eu acho que resume boa parte de todo o debate que se deu nessas discussões, onde a gente vai ver aqui, né, nesse gráfico, que, na verdade, a mensagem, né, qual era, o final, que sistemas muito intensificados, eles não são eco-friendly. São sistemas que não estão alinhados, por exemplo, com propostas de redução das emissões de gases de estufa. E essas medidas, que tem um trabalho, então, uma metodologia por trás, né? Na verdade, o que se tem aqui no eixo do Y, né, seria a produtividade, que no caso, dos sistemas de produção de leite, toneladas de leite por hectare. Então, à medida que vai aumentando, vai intensificando o sistema, até atingir um determinado platô. Aqui em vermelho, né, seria a quantidade de nitrogênio que é empregado no sistema, que é aplicado no sistema. Então, se bem que tem um impacto ambiental, né, que no início ele é pequeno, com pouco nitrogênio, com menores níveis de produção e produtividade, depois isso aumenta, e a razão entre essas duas coisas seria a pegada ambiental do sistema. E o que a gente observa, né, que existe uma faixa ótima da pegada ambiental desse sistema, que obviamente não vai ser nesses menores níveis de produção, mas que está antes também de atingir a 5. Ou seja, isso nos faz ter um pouco mais, eu diria assim, de convicção e de clareza, né? E talvez não adiante a gente querer despender muita energia, muito trabalho, pensar muito em achar propostas ou formular hipóteses para reduzir a pegada de carbono, reduzir o impacto ambiental
desses sistemas dentro de um nível de classificação que seja muito elevado. Tem que trabalhar realmente sistemas que sejam competitivos, que tenham algum nível de produtividade, mas que, muito provavelmente, né, na verdade, o que tem se mostrado a partir desses trabalhos é que esses sistemas eles não são aqueles que são os mais diversificados, que são os de maiores níveis de produtividade. E vejo que isso é uma discussão realizada numa sala com pesquisadores europeus, com muita gente da Alemanha, muita gente da Holanda. São sistemas de produção de leite, né? Muito intensificados, muito intensivos, e esse conceito está entrando dentro da comunidade científica desses países, e é nítido assim, que isso está sendo revisto, essa extrema intensificação do sistema de produção de leite. O tema 2, que era sobre biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos, eu achei que não precisava mais do que o título de uma das palestras para resumir tudo que foi o debate que foi trabalhado, né? Ou seja, basicamente, assim, o que a gente tem dentro de todos esses trabalhos que usam essas leis, essas áreas de espaço temporário para depois um sucessivo de culturas, é que esses sistemas eles promovem o sequestro de carbono, melhoram a circularidade do nitrogênio e claramente melhoram a estrutura do solo. Então, isso também é algo assim que, claro, que todas essas duas, né, na verdade foi uma palestra nessa temática, uma palestra geral, e claro que mostrou dados sobre isso, né, mas a gente pode resumir assim, nessa frase, muito isso, assim, muito contundente, essa questão de melhoria da estrutura do solo, desse sequestro de carbono, enfim. Parece que na região aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade, essa questão a gente tem observado em alguns trabalhos, muita diferença em termos de acúmulo de carbono, de sequestro de carbono, enfim. Outra coisa assim, fica muito clara, né, que a gente via nos grupos, em todas as discussões, uma preocupação da questão regional de locais, de diferenças de resultados conforme os locais, o que faz a gente ter segurança do que a gente está fazendo. É importante que a gente não pode ficar usando dados de outros lugares, de outros grupos. A gente tem que saber o que acontece para as nossas condições, nosso tipo de solo, enfim, condições edafoclimáticas, né? E o terceiro tema, na verdade, que eu resumiria nessa parte de passos muito específicos, o que é alinhado com o que eu estava falando agora sobre essa questão de locais. Uma das palestras que mais me impressionou, né, foi a última palestra dessa parte das plenárias do evento, um jovem pesquisador alemão, acho que ele é formado em Kiel, está trabalhando na Noruega, e apresentou um trabalho sobre essa rede, o LegacyNet. São professores brícenes que quase entrou, né? Tem mais de 30 locais no mundo inteiro que trabalham com um protocolo muito parecido, onde eles combinam 2 tipos de leguminosa, 2 tipos de gramínea, com 2 tipos de uma espécie arbórea, faz todas as combinações e vem o efeito legado dessas misturas sobre a produção de uma cultura. Então, esse rapaz ele apresentou, né, esse trabalho de efeito legado e, resumidamente, assim, a conclusão é que, na verdade, ainda é necessário avançar muito no que diz respeito a esse efeito legado em respostas locais, que muda muito. Então, ontem nós estávamos vendo, né, os locais que participam do LegacyNet, claro, não é parte da Europa, mas tem grupos nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, no Chile, na China, na América do Sul não tem nenhum. E eu achei assim fantástico, eles têm um tratamento estatístico diferente, totalmente original, fazer essas combinações, os pôsteres que eu vi também, o rapaz da Irlanda, um pôster que participa desse LegacyNet. Um trabalho realmente muito interessante, trabalho em rede, mundial. Uma pena, né, que lá a gente tenha podido participar, embora os cursos do professor Brist. Uma rede assim, está
bombando. Bom, então, na segunda-feira, terça de manhã, foram discutidas, teve as sessões plenárias, aqueles 2 primeiros tópicos, como disse você, na terça-tarde, teve uma viagem, uma visita, primeiro a uma, muito ruim, não dá para ver, esses pontinhos pretos aqui são novilhos aberdinianos, uma área de pastagem, numa fazenda de 600 hectares, que é uma fazenda ecológica, que tem uma produção ecológica. Então, você a semana inteira comendo carne de porco, batata, né? Mas eles produzem carne bovina, só que realmente é uma carne para assim, um luxo. Então, achei interessante registrar isso, né? Também existe a produção de bovino de corte, embora a produção lá seja basicamente, quando fala de produção animal, tem a parte da produção leiteira e cereais de inverno, principalmente. E depois nós fomos na fazenda experimental do Instituto de Pesquisa, que estava promovendo o experimento, e o que mais me chamou a atenção foram as fotos desses canteiros, né, onde tem muito trabalho justamente dentro da temática de lei, em parcelas, que eles fazem são parcelas relativamente estreitas, mas compridas. Então, com diferentes combinações, enfim, uma série de fatores de variação que são usados para depois medir o efeito na cultura de extinção. Eles têm um grupo grande de pesquisadores, muitos alunos de pós-graduação, mas aqui o que eu bati essa foto é porque nós temos, em que diz respeito a trevo vermelho e trevo branco, basicamente um cultivar de cada um para utilizar. E eles tinham um experimento, tinham muitas parcelas, muitos cultivares de trevo branco. O que me faz pensar assim, se nós não paramos, né, ou se não tinha muita coisa para fazer em termos de melhoramento de plantas forrageiras no Brasil. Dois brisca da área de plantas forrageiras talvez depois possa nos ajudar a entender por que não se tem trabalho de melhoramento com trevo branco e trevo vermelho. Estou mostrando nessas fotos aqui que eles são canteiros com vários cultivares que são testados para diferentes questões também. Está muito seco agora esse período, né, dessa seca, e uma série de características que são avaliadas nessas plantas até lançarem os cultivares. Eu separei essas duas fotos aqui que são lá da seção de pôster, né? Basicamente para ter duas curiosidades. Claro que tem pôster, vários pôsteres interessantes. Se eu fosse fazer um resumo de todos os pôsteres, faria todo o tempo para falar da seção de pôsteres. Mas esse senhor que está fazendo essa apresentação, que é a apresentação oral dos trabalhos, que é selecionado a apresentação oral, junto comigo nós éramos os únicos não originários da comunidade europeia. Ele é um americano, né, lá do Wisconsin, muito simpático, da cidade, esposa dele muito simpática, mas por que eu estou mostrando a foto do americano? Porque a gente tem ideia, toda essa discussão se intensifica, enfim, é coisa de europeu. Nos Estados Unidos não se faz. Mas não, ele estava lá para mostrar um trabalho que é de manejo de áreas para de pasto, com sucessão, milho na sucessão, mas para retirar o uso do Roundup, tirar o uso do herbicida. Então, o manejo era basicamente assim, uma questão mecânica, né? Um bolo, sal, coisa, cultivo do milho, e também queima. Parece, no caso, o tratamento do término. E isso, para mim, foi muito emblemático, assim, simbólico, de ver um americano num trabalho falando, isso a gente, o uso do Roundup, enfim, serve, mas não é eco-friendly, e aqui nesse pôster, onde eu de costa, porque foi um dos pôsteres assim, mais alinhados, que tem também com alguma coisa que a gente está fazendo. Essa menina é uma aluna de doutorado lá da Alemanha, também de Kiel, e ela está fazendo um trabalho com esse pôster aqui, não dá para ver, mas é um trabalho de medida da emissão de metano in vitro em diferentes cultivares biológicos. Questão de livro defendido, que é a tese do doutorado, tem a ver com a tese de doutorado
e o Christian, um dos alunos que integra o grupo. Bom, gente, então agora sim, já para a parte final da minha apresentação, um resumo, né, dos trabalhos que do exposto, né, que foram apresentados. O primeiro dele, cuja primeira autora, né, é a Mariana de Nunes Souza, recentemente defendeu a sua tese de doutorado, muitos de vocês ajudaram nos experimentos. O trabalho da Mari tinha como objetivo principal avaliar o efeito do pastejo nas propriedades físicas do solo, na produção tanto da forragem como na cultura subsequente, né? Então, foi por nada que a gente quis participar desse evento, porque entendia que era um evento muito alinhado exatamente com os trabalhos que a gente tem conduzido. Os tratamentos que foram utilizados pela Mari, basicamente, né, a graminha e o pasto, então, que era utilizado era o azevém anual. Foram feitas avaliações por 4 anos seguidos, né, e parcelas que eram pastejadas ou parcelas sem pastejo, em função, né, das possíveis críticas, ou das críticas que são realizadas à presença dos animais em áreas que vão ser submetidas ao uso da cultura, e com um milho na sequência, no caso do milho para silagem, foi avaliado por 2 anos. Basicamente, assim, esse tratamento com pasteiro, os animais entravam em altura de 20 a 25 centímetros, e esse pasto era desfolhado até 50 centímetros da altura inicial. E sem pastejo, uma área que é usada, então, para corte, né, para secado ou silagem. E eu mostrei para vocês, numa daquelas plenárias, uma das palestras também, acho que não era assim das questões centrais mais relevantes para as nossas condições, mas tinha a ver com o uso da produção de forragem para outros fins, né? Não só para ser carbono, mas inclusive viu alguma coisa do pessoal o pessoal trabalha na Dinamarca, lá na Finlândia, na verdade, de empresas que têm trabalhado com a produção de plantas para a produção de fibra, para a fabricação de roupa a partir da biomassa, inclusive, de pastagem nesses meios. Então, bom, essa área sem pastejo, comparada com a área com pastejo, aqui no caso, para nós, sem pastejo seria usado basicamente para alimentação animal, mas em nível internacional existem outras possibilidades que estão sendo melhor exploradas. No Brasil a gente vê muito pouco isso. Os principais resultados que a gente viu ao longo desses 4 anos para a produção de forragem é que o pastejo ele não reduz a produção de forragem, né, assim, a compactação pelo pisoteio, enfim, no caso desse pastoreio leniente, ela não se evidencia, pelo contrário, tem até uma tendência de aumento na produção de forragem, de tonelada de matéria seca do azevém. Também aqui não é uma tendência, um aumento mesmo da taxa de acúmulo, né, isso que não é difícil de explicar em função da maior quantidade de matéria seca residual, maior quantidade de material fotossintético, né? E também nenhum efeito sobre a produção da cultura subsequente. Isso ficou bem claro, assim como, embora a gente tenha algum valor aqui, um valor significativo sobre propriedades físicas do solo, não tem nenhum resultado assim que evidencie, que possa fazer que exista um impacto negativo da presença do animal sobre as propriedades físicas do solo. Ou seja, pode concluir, então, a principal conclusão no caso desse trabalho é que após 4 anos consecutivos, né, a prática de manejo com pastoreio leniente, evitando o sobrepastoreio, não prejudicou a qualidade física do solo, a produção de forragem e a produção tanto da forragem como da cultura subsequente, no caso aqui, o milho. O segundo trabalho, a primeira autora é a Renata Dornelles, que está ainda, né, no curso do seu doutorado, parte da tese dela, e o objetivo desse trabalho foi avaliar então, o efeito tacilo, na verdade, né, são dados de primeiro ano, avaliar o efeito da inclusão
de leguminosas ou da utilização de diferentes fertilizantes nitrogenados sobre a produção de forragem e as emissões de dióxido nitroso, que é o potente gás de efeito estufa. Além da produção de forragem, então, assim, primeiro, os tratamentos, né, nesse primeiro ano, foi uma mistura binária de azevém mais centeio, e os tratamentos aplicados foi, bom, primeiro um tratamento controle, sem inclusão de nitrogênio, e 3 tipos de fertilizantes nitrogenados, a ureia comum, a ureia com inibidor de urease, o nitrato de amônio e uma área com zero de mineral e consorciada com leguminosa. Então, além da produção de forragem ou acúmulo, também foram medidas as emissões de gases no solo após a aplicação da dose nitrogenada, e aí, consequentemente, então, as emissões acumuladas de óxido nitroso. Na verdade, os dados que a gente notou são basicamente do fluxo de emissão de óxido nitroso que depois servem para calcular então, a emissão acumulada e o fator de emissão que tem cada um desses fertilizantes nitrogenados, em termos de quilo de CO2 equivalente por quilo de matéria seca produzida. A gente tem só os dados de fluxo. Mas antes disso, os dados de produção de forragem, de matéria seca, destacam um efeito, né, esperado aqui, onde espaços adubados ou com leguminosas, todos eles, né, uma diferença bem marcante com relação ao tratamento controle, mas eu destacaria, sim, antes de qualquer outro resultado, o fato de que esse tratamento com leguminosas sem uso da adubação nitrogenada, ao menos nesse primeiro ano, ele foi equivalente a 2 outros tratamentos com aplicação de nitrogênio, que seriam a ureia comum e a ureia com inibidor de urease. E aqui, uma produção, né, que se destacou no caso do nitrato de amônio, que são dados, né, que vai ter que confirmar e a partir da repetição por mais anos. Os dados do primeiro ano têm mostrado isso. E do ponto de vista da emissão de óxido nitroso, a gente tem nesse gráfico aqui três curvas, não está aparecendo aqui a ureia com MBDT, mas ela está aqui muito próxima da ureia, no caso da emissão do óxido nitroso, as emissões de amônia, né? Aí é outra história. Elas não foram medidas aqui, mas o óxido nitroso, que seria o gás mais impactante, o que a gente vê aqui nos fluxos de emissão, a gente tem aqui o nitrato de amônio bem abaixo da ureia e da ureia MBPT, mostrando então, né, que ao menos para os dados desse primeiro ano foi mais eficiente, ou seja, o tratamento que produziu mais forragem com menor emissão. Então, a gente pode concluir, né, ao menos conclusões parciais, a gente fez esse experimento, as conclusões do resumo, né, do trabalho que foi enviado para o evento, é que pastos mistos, na verdade, as comunidades que têm a introdução de leguminosas, devem ser melhor explorados como uma opção para reduzir o impacto ambiental desses sistemas de produção. Eu confesso que esses dados ali da produção de 4 toneladas com 0,5 só com leguminosas são dados que, de certa forma, assustam um pouco a gente, que são bons demais para ser verdade. Né? Mas o que a gente tem observado nas parcelas, essas leguminosas estão cada vez mais presentes, está fixando cada vez mais ele. Enfim, tem total tranquilidade para afirmar que a gente tem muito para fazer com isso, a gente tem muito que usar, muito que melhorar. E que tem bastante coisa por estudar. A gente está só começando. Né? A minha tese de doutorado, mais de 20 anos atrás, foi medidas nutricionais, a produção de leguminosa, tabaco leiteiro, e ainda hoje, né, embora nesse meio tempo não tenha trabalhado só com isso, mas ainda hoje eu acho, a impressão que eu tenho é que a gente está iniciando. Quando vai num evento internacional desse, que o pessoal fala de leguminosa, eu fico, bom, eu acho que ele está certo em continuar, então achar que isso está superado, muito pelo contrário. E do ponto de vista, aí, se a opção, se o objetivo for intensificar os sistemas, os resultados preliminares mostram então que o nitrato de amônio seria uma alternativa mais interessante que a ureia comum ou a ureia protegida. Né?
Eu devia ter feito um slide final, um slide sobre considerações finais, mas eu acho que vale a pena deixar em aberto, assim, para cada um faça as suas considerações finais. Eu tenho as minhas, que giram muito em torno disso, né, que a gente está alinhado com o que tem se discutido em grupos, né, de pesquisadores da comunidade científica internacional, e que, assim como eles, né, não só nós, né, eles também reconhecem que há muito para ser feito, e obviamente que não somos nós, vamos dizer, que a gente tem menos coisa para fazer, até porque eu acho que a gente já fez menos do que eles fizeram até agora. A gente tem ainda mais coisa. E aí, para finalizar, então, ficam os agradecimentos ao DESC, obviamente, pela possibilidade, né, de poder participar desses eventos, né, o que tem engrandecido enormemente, eu acho, os nossos programas de pós-graduação, possibilidade de fazer cooperações, sempre volto com contatos, coisas interessantes, além de permitir que a gente reveja ou reforce alguns conceitos que a gente tem feito localmente, né? Os nossos estudantes de pós-graduação, iniciação científica, enfim. A FAPESC, porque boa parte, a totalidade dos recursos utilizados nesses experimentos foram enviados do PAP, né? Então, que tem mantido nossas atividades funcionando, diria. E ao CNPq pela Bolsa de Produtividade. Acho que é isso. Muito obrigado.